Tema em Foco é um oferecimento de estofados JDS, CDL Santa Rita. Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Hoje o Tema em Foco traz literatura. Vamos entender um pouquinho sobre esse processo criativo. Para isso nós trouxemos aqui hoje o advogado e também escritor Pedro Pereira. Tudo bem, Pedro? Tudo ótimo com você, Cielison. Tudo bem, graças a Deus. E vamos falar um pouquinho sobre você, né? Para o público de casa já conhecer um pouco mais sobre o escritor. Quem é Pedro Pereira? Pedro Pereira, até 2024 era conhecido como advogado, que por vezes escrevia, mas 2024 foi um divisor de águas e hoje sou conhecido como advogado e escritor. Sou gestor cultural também, fui vice-coordenador da Companhia Multicultural Arte Espaço e atualmente estou nessa balança de dois pratos, né, dividindo a atenção e as energias com o direito e com a literatura. É fácil? Não é fácil. Mas o que é mais prazeroso? Olha, os dois são muito prazerosos. Eu diria que são prazeres diferentes. Eu acho que uma mãe nunca disse que ama mais um filho do que outro. Ama de formas diferentes. E eu penso que da mesma forma eu sinto o direito e a literatura. Eu acho que o direito são os meus pés firmes no chão e a literatura é o meu olhar para o céu. Sabe? Poético, né? Me diz uma coisa, e como você se identifica como um escritor? Que gênero de literatura você se identifica mais? Olha, eu já passei pela poesia e pela prosa. Quando eu criança eu escrevia muita prosa, adolescente escrevi muitos poemas. Hoje, embora escreva poemas e prosa, eu me identifico como prosaísta, especificamente como romancista. Eu escrevo romances. E o que faz um romance ser de crescimento? Um romance de crescimento é uma categoria do gênero, né? Que trata do crescimento do protagonista e a complexificação de sua vida e o olhar, né, cada vez mais amadurecido sobre a sua vida. Um romance de crescimento, por exemplo, Mark Twain. Mark Twain é um romance de crescimento. Nietochka Niesvanova, do Dostoiévski, que é um romance de crescimento. Aqueles romances, até mesmo Harry Potter, um romance de crescimento, porque vai falar sobre o crescimento do protagonista ante as adversidades da vida, ante as adversidades internas, inclusive. Então, é um romance que acompanha o crescimento externo e interno do seu protagonista. E por que você acha que as pessoas se interessam tanto por temas como a dor, o sofrimento? A dor e o sofrimento, eu acho que depende. A resposta ela depende. A dor e o sofrimento, por exemplo, há pessoas que gostam de true crime, né? Aquelas obras que falam de crimes reais, de crimes que parecem reais. Por exemplo, Rafael Montes fez um império literário em cima disso. E há alguns autores, né, como por exemplo o próprio Machado de Assis, o próprio Dostoiévski, que falam de dor e sofrimento. Eu me identifico muito mais com essa corrente. Minha corrente não é true crime, é muito mais o romance realista, né, que fala de dor e sofrimento eventualmente. Da mesma forma que a sombra ela diz mais sobre a luz do que sobre as trevas, a dor e o sofrimento falam mais das esperanças, sabe, do que da completa ausência de sentido. Então, alguém que gosta do tema do sofrimento, das privações, das dores que determinado protagonista ou personagem, enfim, passa, busca, assim como o personagem, busca uma catarse, ele busca libertar-se, ele busca esperanças, sabe? Então, acho que a arte ela é espelho e é catarse. Então, acredito que nesse momento o leitor ele se espelha no personagem e busca da mesma forma que o personagem lutar pelas suas esperanças. Acho que você já respondeu um pouco sobre a próxima pergunta, que seria exatamente essa. Como a escrita consegue transformar temas pesados, né, em belo e poético? Sim, acredito que de fato eu já respondi, mas bora lá. Eu penso que a finalidade da arte é a moção, ela é a transformação
do olhar sobre si e sobre o mundo, sabe? Por parte do leitor. E não apenas por parte do leitor, mas do próprio escritor também. Esse elemento catártico da arte, eu acredito que começa na escrita, como começa na performance, no cantar, no compor músicas. Então, muitas vezes nós compomos, nós escrevemos, tirando do caos dos nossos pensamentos, das nossas inspirações, uma forma socialmente aceita, sabe? É o que Freud chama de sublimação. Você extrai daquele caldeirão do inconsciente uma forma socialmente aceita para ser acolhida pela sua consciência. O processo não é muito diferente com o artista, não. Ele tira daquele caldeirão uma forma socialmente aceita de aquilo ser acolhido. E algo belo formalmente, algo belo substantivamente, um homem bonito, uma mulher bonita, uma cena bonita, ainda que trágica, ela traz isso, ela acaba sendo, por assim dizer, uma ponte para aquele conteúdo, muitas vezes trágico, muitas vezes triste e eivado de sofrimentos. Então, na sua opinião, Pedro, o que é mais importante? É o personagem ou a trama? Ambos são muito importantes. Não vejo como você quer colocar numa balança, porque eu penso que uma trama bem desenvolvida, ela é gostosa, ela atrai atenção, mas uma trama bem desenvolvida com um personagem bem desenvolvido é muito melhor. Então, eu diria que ambos são extremamente importantes. E se você não está dedicado a desenvolver ambos, é melhor não começar. O que vem primeiro, a trama ou o personagem? Acho que também depende. É legal que isso toca justamente na ideia de processo criativo. Por exemplo, o romance que lancei em setembro de 2024, Dois Sonhos, ele veio de insights quanto à trama, e depois eu comecei a refinar os personagens, mas a trama eu já tinha mais ou menos uma ideia, já estava, pelo menos uma parte dela elaborada, algumas cenas principais, relevantes. Outras obras que eu tenho, alguns contos, por exemplo, eu primeiro pensei no personagem e depois eu pensei no contexto em que ele seria inserido. Então acho que depende muito, depende da inspiração, como é que chega primeiro. E qual final pode ser considerado um final ideal, um final assim que a gente diga assim, tem que ser dessa forma, ou não tem que ser dessa forma? Não tem que ser. É interessante, hoje nós estamos com uma querela, né, dentro do mundo literário quanto ao Itamar Vieira, que foi chamado por uma escritora do exterior, se não estou enganado, de alguém que não fez literatura, embora tenha ganhado o Jabuti, né, que é o principal prêmio literário nacional. É interessante, bem, a crítica dela é terrível, mas há um ponto de validade na crítica dela. Ela fala que a literatura não é apenas contar uma história, mas é contar através de métodos inventivos e sofisticados. Então, podemos pegar a crítica dela e falar, no geral, sobre o final ideal. Acho que esse é o único ponto em que a crítica dela faz sentido, né, da inventividade, e nesse prisma não existe uma forma ideal. Existe uma forma surpreendente, que aí vai ser necessariamente inventiva, uma forma velha conhecida. Existem fórmulas dentro da literatura, né? E você também pode surpreender. Há pessoas surpreendentes, há pessoas que foram verdadeiros vanguardistas, né, dentro dos seus tempos. Cito o próprio Dostoiévski, como aqui no contexto nacional, o Machado de Assis, o Kafka, por exemplo. O Kafka foi um grande vanguardista, ele fundou praticamente o teatro do absurdo. Então, acho que não existe a fórmula mágica, não existe a forma ideal, não existe o melhor fim. Eu acho que esse é um terreno quase inexplorado e cumpre ao artista explorar. Todo livro, toda literatura precisa ser conclusiva ou não?
Não, acho que não, acho que não. Muitas vezes, como um filme, por exemplo, muitas vezes a beleza está justamente nas entrelinhas, justamente no inconclusivo, no subjetivo, no final subjetivo. Eu gosto de início, meio e fim. Não à toa o romance que eu lancei terá uma continuação em breve. Mas respeito e aprecio, né, obras, não apenas dentro da literatura, mas principalmente, eu acredito, dentro do cinema, que não são conclusivas. Tá gostando desse episódio? Agora ele pode ficar ainda melhor se você assistir no conforto de um estofado JBS. Escaneie esse código, tenha acesso ao nosso catálogo completo e escolha o seu novo sofá. Para mim, uma das obras mais inspiradoras, inconclusivas, é Nietochka Niezvanova, do Dostoiévski, que eu citei lá atrás. E é uma obra que Dostoiévski não terminou. É tanto que foi publicado póstumamente. Ele não terminou. E é revoltante você ler assim, numa parte em que Você quer o final. quer o final, porque a garota... É um romance de crescimento, inclusive, Nietochka Niezvanova. Você quer o final, você vê que momentos decisivos da vida daquela garotinha estão chegando a um deslinde ali, ele para. Ele para. E é um parêntese do editor dizendo, fazendo paráfrase a uma carta dele, dizendo que fez isso porque estava expandindo seus olhares para algo mais inventivo, etc. E depois disso é que veio as obras-primas dele. É compreensível, mas é um romance inconclusivo. O que a escrita pode ensinar para a vida real? Porque, assim, às vezes as pessoas querem sempre atribuir um valor para a literatura, no sentido de isso faz sentido, isso enriquece, e principalmente atualmente que a literatura tem sido para um destino, né? É mais comercial e tudo. Mas a literatura, ela faz sentido na vida real? Eu vejo, principalmente os mais jovens, de 19 para baixo, muito apegados a TikTok, a redes sociais, às vezes nem tanto, mas também a nada muito profundo, a nada muito arraigado. E é um pouco triste, né? Porque é um público que o escritor ele perde, e mais do que isso, eles perdem, né? Porque é difícil você ter uma conversa profunda, uma conversa com conteúdo substancial com alguém que não tem o hábito da leitura. O pessoal está muito envolvido em TikTok, está muito envolvido em músicas que não duram mais nem 3 minutos, as músicas hoje duram 2 minutos e pouco. Então temos essa cultura, né, de tudo muito rápido. Isso é triste, mas eu acho que faz sentido, sim. A literatura ela faz sentido, assim como uma música mais elaborada faz sentido, assim como filmes artísticos fazem sentido. Acho que no momento em que a gente se pergunta não, acho que no momento em que a gente deixa de ver sentido na obra artística, a gente deixa de ver sentido na própria humanidade, sabe? Porque nós precisamos da arte. Ainda que uma arte dissolvida, ainda que uma arte que dure menos tempo, ainda que num romance, por exemplo, que não seja um tratado de 800 páginas, mas seja um romance de 274 páginas precisamente, né, que já é um romance relativamente pequeno. Então, acho que faz sentido porque a sociedade precisa de arte. A escrita cura? Cura quem lê, cura quem escreve? Para você? Sem dúvida. A arte é espelho e catarse. A arte é espelho do homem e é catarse. Não apenas para o artista, mas para o leitor também. Da mesma forma, conversamos há pouco, a literatura que fala de sofrimento, que fala de dor, também fala de esperança, ela também fala de caminhos possíveis, ela também fala de horizontes, ela também fala para o artista que escreveu, sabe? Então, muitas vezes o artista ele está colocando ali no seu escrito, no seu conto, no seu romance, uma expressão, né, de um sentimento, de uma esperança, de um sonho que ele teve. Então, sim,
a arte pura, na medida em que ela é espelho e catarse. Escrever é um ato solitário, ler é um ato solitário, porque assim, hoje as relações são rápidas, elas são espontâneas, assim, no sentido não profundas, né? Como você falou aqui das redes sociais, né? Não vou citar algumas, mas assim, elas são muito rápidas e ao mesmo tempo essa tem essa ilusão de que todo mundo está se comunicando. Mas o ato de ler é um ato solitário? O ato de escrever, você como escritor, você acha que é um ato solitário? Eu gosto muito dessa pergunta, eu acho que eu posso respondê-la em prismas distintos. Acredito que o ato de escrever estrito sensu é um ato solitário. Eu não consigo escrever, e eu posso falar por mim naturalmente, eu não consigo escrever com pessoas ao redor, eu preciso me isolar, eu preciso estar no meu canto. Mas lato sensu, eu acho que escrever é um ato muito coletivo, porque um romance, um conto, um poema, você que é poeta sabe, é um discurso. É um discurso. E todo discurso quer um interlocutor. Para mim, a minha realização enquanto artista é tocar os corações dos leitores. E esse toque, ele é um diálogo. Ele é um diálogo. Eu não falo nenhuma interação minha para ele, mas é um diálogo, porque daquilo muitas vezes decorrem conversas. Eu tenho alguns leitores que chegam no Instagram, rapaz, que massa isso que aconteceu, rapaz, por que você fez isso com aquilo, enfim. E é o início, né, de uma grande conversa. Então nós estamos chegando no final desse vídeo e eu gostaria que Pedro Pereira pudesse fazer suas considerações finais. Nós agradecemos a sua presença. Santa Rita TV é uma organização de Rafael Castro, Rony Nascimento, estou aqui como apresentador Cielson Francisco e gostaria que Pedro Pereira fizesse suas considerações finais. Agradeço muito, viu, a oportunidade e o acesso, agradeço ao Santa Rita TV e estamos juntos nessa batalha de fazer arte, de fazer cultura. E caso queiram, por favor, adquiram Dois Sonhos, Primeiro Sonho. Está nas principais livrarias de João Pessoa e está na Amazon também e em outras plataformas online. Dois Sonhos, Primeiro Sonho, Pedro Pereira de Souza Neto. Muito obrigado.